O convite do livro do profeta Isaías para esse vídeo de hoje, para a nossa vida como um todo, é que não devemos temer, pois Deus nos chamou pelo nome e nos escolheu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo vídeo aqui no canal. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19h30 em meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos esse vídeo sobe aqui para o YouTube, para que você possa ter acesso a esse conteúdo também. Você que só tem essa mídia social, que só me segue aqui, está aqui disponível então os vídeos dos finais de semana e eu convido você a me seguir no Instagram para que você possa também ver as lives durante a semana de segunda a sexta-feira. E lembrando também, se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo e assim você possa ter a sua vida edificada pouco a pouco, processualmente, por meio da palavra de Deus, por meio da leitura. Lembrando que esse vídeo, esse projeto de leitura anual da palavra teve início no dia 1º de janeiro de 2024, isso aqui, já estamos em 2024, batendo aí na porta de 2025 e estamos quase finalizando também esse projeto. Já lemos 34 ou 35 livros, não me recordo, da Bíblia, e assim estamos prosseguindo aí com esse projeto. E convido você hoje a ficar aqui comigo então e ter acesso aos conhecimentos destacados dos capítulos 42 e 43 do livro do profeta Isaías, bem como do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá ler primeiro. Claro que eu não leio, né? Essa é função sua. Eu não vou ler aqui porque os textos são longos. Você que precisa ir lá para a Bíblia, pegue a sua Bíblia, leia os capítulos, para que você também possa destacar aprendizados inerentes a você. Esses são os aprendizados que eu destaquei, que fazem sentido para mim. E eu compartilho aqui com você porque eu amo a sua vida e eu quero que a sua vida seja edificada. Mas você também pode ter acesso a esses conhecimentos você mesma lendo o texto, tá? E vamos lá para o capítulo 42 primeiro, que a ideia central é que Deus transforma trevas em luz. Vai também ter uma conotação aqui, uma direção para a vinda do Messias. Inicia assim: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Isso dizia respeito, essa profecia dizia respeito ao caráter de Cristo, a como ele iria agir enquanto escolhido de Deus para se encarnar e viver aqui no meio de nós. É o que diz o Senhor: eu o chamei para a justiça. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os cegos, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse texto também está assim em Lucas 4, versículos 16 e 17, que quando Jesus estava pregando em uma sinagoga num dia de sábado, ele abriu o livro nessa passagem e leu, e ele disse em seguida: e hoje se cumpriu essa profecia no meio de vós. Então, o próprio profeta Isaías vem falar acerca de como o Messias iria se comportar, qual seria a obra dele aqui no meio de nós. Ele veio então para fazer uma mediação do povo gentil para a luz, que o povo gentil é aquele povo que vivia fora ali dos judeus. Todo não judeu é um gentil, e eles eram pagãos, eles idolatravam deuses pagãos. Também para abrir os olhos dos cegos espirituais principalmente, e para libertar da prisão os cativos. Que prisão pode ser essa? Prisões espirituais também, a perdição eterna, a morte eterna. Foi para isso que Jesus veio, habitou no meio de nós, morreu e ressuscitou e está
mediando a nossa salvação entre nós e Deus. Então, esse é o mistério da redenção, foi o ministério que Jesus veio cumprir aqui entre nós. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. As profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. A palavra de Deus vindo para o profeta Isaías, lembrando o povo de que muitas profecias antigas já tinham se realizado e que ele estava trazendo novas profecias. Essas profecias diziam respeito à vinda de Jesus. Essas profecias diziam respeito à salvação que haveria de chegar para todos os povos. E ele diz assim no final: antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Para quê? Para que a esperança nascesse no coração do povo, para que eles fossem passando isso de geração em geração. Nós vimos no vídeo anterior que nós falamos acerca da palavra de Deus ser permanente, dela não se apagar como apaga a própria humanidade. Que o profeta compara ela como a erva do campo, como a flor, né, silvestre, que um vento dissipa, que o sol seca, e a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. E essa profecia aqui vem lembrar ao povo de que eles deveriam ressurgir neles a esperança de um rei vindouro, de um rei celeste, que implantaria um reino espiritual, e que eles passassem isso de geração a geração. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna, ela não perece, ela é eterna, ela fica para sempre. E por isso é que Deus declara aqui por meio de Isaías que as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês, para que essas profecias fossem passadas às gerações. Naquela época era a oralidade que era o principal meio de difundir ideias, de implantar culturas. Nós não tínhamos assim tão fácil como hoje a escrita. Imagina que seria tão fácil para eles se tivessem todos esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, mas não, era por meio da oralidade que as histórias, que as culturas, que a palavra de Deus passava de geração em geração, de geração a geração, né? Por fim, ele vem dizer assim: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Seria essa a função também, seria esse o ministério de Jesus, de levar luz aos cegos e tornar retos os lugares acidentados, quer dizer, toda aquela nação que estava em idolatria, que cedia ao paganismo, ela seria levada à luz, tirada das trevas e levada à luz, e os seus caminhos deixariam de ser acidentados, deixariam de ser perigosos, né? Deixariam de ter armadilhas para ser caminhos retos. Isso tudo por meio da palavra de Deus, por meio da vinda do Messias. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei, mas aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são meus deuses, esses retrocederão em vergonha total. Então, para aquele que daria ouvidos, né, à palavra do profeta aqui, a palavra de Deus por meio do profeta, teria esses caminhos aplainados, teria as luzes acesas em suas vidas, as luzes espirituais, mas aqueles que teimassem, Deus chama muitas vezes o povo de teimosos, de rebeldes, aqueles que se continuassem rebeldes, que continuassem persistindo na teimosia, esses retrocederiam à vergonha total, porque são pessoas que chamam os outros deuses de Deus, que a imagens esculpidas, que a deuses pagãos eles colocavam como sendo o seu Senhor, o seu Salvador, e não ao próprio Deus de Israel, que realmente é tudo isso. Esse foi o capítulo 42, então,
que a ideia central foi que Deus transforma trevas em luz, mas para quem? Para todo aquele que ouvir a sua palavra, para todo aquele que der ouvidos aos seus ensinamentos. No capítulo 43, a ideia central é que Deus vai dizer para cada um de nós: não temas, pois eu o chamei pelo seu nome e o escolhi. Olha lá. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Ai, que declaração de amor de Deus por nós aqui nesse início. Essa live, esse vídeo poderia parar por aqui, porque Deus diz a cada um de nós: eu o criei, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Que promessa de Deus, que promessa é essa de Deus para nós e nós ainda não nos demos conta de que em Deus tudo isso é possível para nós. Não literalmente, não tenha isso literal, ficar pensando: Isa, tá bom, se eu passar pelo fogo eu não vou me queimar, que se eu entrar numa água profunda eu não vou submergir. Tire essa venda dos seus olhos. Eu digo muitas vezes isso. Às vezes, pessoas precisarão emburrecer para acreditar nas promessas de Deus. Pare de racionalizar tudo. Pare de colocar a sua razão em todas as coisas. A palavra de Deus precisa que os nossos olhos espirituais estejam abertos para que nós possamos acreditar, para que nós possamos trazer para nós essa realidade que Deus está colocando aqui por meio do profeta Isaías. Ele nos chamou pelo nome, ele está dizendo para que nós não tenhamos medo. Ele nos resgatou, ele nos chamou, ele nos chama de seu. Ele diz que quando nós atravessarmos águas, ele estará conosco. Quando nós atravessarmos os rios, eles não nos encobrirão. E quando nós andarmos através do fogo, nós não nos queimaremos. Isso tudo aqui nós precisamos crer por meio do nosso espírito. Essa é uma mensagem espiritual para o nosso espírito. Não pensemos que, tá bom, né? Não caia essas escamas dos seus olhos para que você possa ver o mais profundo dessa mensagem que Deus deixa para nós. Foi por isso que os judeus deram oportunidade para que os gentios fossem evangelizados, porque eles não acreditavam nessas coisas, eles não tiveram os olhos espirituais abertos para enxergar o Messias, para enxergar nessas promessas de Deus realmente a verdade de Deus para as nossas vidas. Só quem já esteve no meio do fogo sem Deus, só quem já esteve em um rio submersa, se afogando em pecado, se afogando em iniquidade, se afogando em idolatrias, é que vai saber dizer exatamente o que é você estar depois nesses mesmos momentos, porém com Deus ao seu lado, segurando na sua mão, chamando você pelo nome, lembrando você de que você pertence a Ele. Essa faz toda a diferença quando você anda com Deus e quando você está sem Deus. Ele vai dizer também assim, depois ele vem colocar que Israel, pecou, que Israel foi rebelde, e ele diz assim: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Traga até mim esse povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não deuses estrangeiros entre vocês. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Aqui ele vai lembrar ao povo de Israel de que foi ele que fez todos os grandes feitos pela nação de Israel, que os tirou da escravidão do Egito, que os conduziu pelo deserto, que proveu eles de pão, de água, de todos os mantimentos que eles precisavam ali no deserto. Enfim, de tudo que o povo precisou durante 40 anos, foi a mão poderosa de Deus que os supriu. E ele vem dizer: eu revelei, salvei e anunciei. Eu,
e não um Deus estrangeiro entre vocês. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Eu o sou. Desde os dias mais antigos quer dizer, eu sou esse Deus, eu sou essa pessoa que salva, que resgata. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso é tão confortante para quem está vivendo na palavra, para quem está vivendo sob os mandamentos de Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Para quem está em Deus, isso é um conforto. Para quem está fora dele, eu não sei se é a mesma coisa. Mas olha, agindo eu, quem pode desfazer quando Deus está agindo? Se você já está em Deus, tem essa palavra, ninguém vai poder arrancar você das mãos de Deus, porque você já pertence a Ele. Ninguém vai poder desfazer aquilo que Deus já fez. Agora, para quem está fora de Deus, que está se apegando às coisas do mundo, talvez essa palavra seja uma ameaça. Eu acho essa palavra uma glória para minha vida, porque eu sei que eu estando segura em Deus, ninguém pode me tirar de lá. Deus estando me segurando, me chamando pela mão e eu fazendo a minha parte, seguindo a leitura, seguindo o Espírito, tudo aquilo que Ele coloca na minha vida, eu fazendo a minha parte, nada vai poder me tirar de Deus nunca mais. Isso para mim acalenta o meu coração, aquece o meu coração. Depois ele diz assim, contudo, você não me invocou. Aqui vai falar sobre a nação de Israel e também para quem acha que pode viver sem Deus. Então ele vai dizer, olha, eu fiz tudo isso, né? Eu fui esse Deus que livrou vocês de todos os perigos. Até no deserto eu abri caminho, eu abri as águas violentas, eu fiz morrer todos juntos ali, carros, cavaleiros do faraó, tudo isso ele vem lembrar. Contudo, você não me invocou. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com sacrifícios. Deus aqui está abrindo o seu coração e dizendo que Ele sente todas as vezes que nós não honramos, que nós não glorificamos o seu nome, que não é para Ele que nós fazemos as coisas que nós devemos fazer. Ele fala aqui assim, quero repetir para você, contudo você não me invocou, você não confiou no meu poder, Ele vem dizer. Você simplesmente achou que a força estava no seu braço, no seu dinheiro. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos. Não foi para mim que você honrou com seus sacrifícios. Você não me comprou nenhuma cana aromática, quer dizer, nada para mim você fez. Nem me saciou com gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Olha Deus abrindo o coração dele, dizendo que nós não fizemos nada por ele, porém sim, fizemos alguma coisa. Sobrecarregamos ele com os nossos pecados, com as nossas ofensas. E ele vem dizer, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões e que não me lembro mais dos seus pecados. Depois de tudo isso que nós ainda fazemos contra Deus, é contra Deus que nós pecamos, gente. Não é contra os nossos cônjuges, contra os nossos líderes espirituais, contra os nossos chefes, os nossos filhos. É contra Deus e Ele deixa isso aqui muito claro. Você não fez sacrifícios, nem trouxe ovelhas, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo aquele que apaga suas transgressões e que não lembra mais de seus pecados. A misericórdia de Deus é tão grande nas nossas vidas que, por mais que nós o ofendamos, pecamos contra Ele e Ele ainda nos resgata. Ele apaga todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. É a esse Deus que nós devemos servir. É a esse Deus que nós devemos invocar, recorrer, honrar, amar, dar glória. Somente a Ele. Peço desculpas pela minha emoção.
Esses dias a minha irmã falou assim, ai, você tá muito chorona, mas eu não consigo passar por uma passagem dessa e não me emocionar com esse Deus, que se ele chama as estrelas pelo nome, se ele é o rei de tudo, o criador de tudo, ele ainda se preocupa com o seu pecado, com o meu pecado. Não consigo não me emocionar. Amores, e Isaías, né? Isaías e Paulo no mesmo dia, oh meu Deus, o coração não aguenta. Isaías e Paulo no mesmo dia é difícil. E hoje, então, nós estamos lendo o primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses. Essa carta, Paulo escreveu de Corinto. E eu ainda não tenho todo o contexto, não tive muito tempo de estudar o contexto, mas foi de Corinto que Paulo escreveu. E a ideia central do capítulo é que o evangelho transforma quem o recebe com alegria. O evangelho tem que fazer essa transformação na nossa vida. O evangelho não pode passar pela nossa vida e nós continuarmos os mesmos. O evangelho não pode passar pela nossa vida e nós continuarmos em pecado, como se nada estivesse acontecendo. O evangelho, ele vai transformar a pessoa que o recebe com alegria, que está aberto para ele. E aqui, o capítulo 1 é bem curtinho, só tem 10 versículos, mas não deixa de ser profundo por isso. Primeiro, Paulo vai falar que ele ora pelos Tessalonicenses. Ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. E o Paulo, ele tem a lista de oração de Paulo deveria ser imensa, porque ele orava por todas as igrejas, por todos os irmãos, e isso vem falar muito ao nosso coração, porque nós precisamos orar uns pelos outros. Eu particularmente tenho uma listinha uma listona que já cada dia cresce mais e mais. Oro por todos vocês que passam aqui pelos vídeos, por todos os meus seguidores que ficam comigo nas minhas lives, por aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. E é isso que nós precisamos fazer, orar uns pelos outros, lembrar Deus, olha, essa pessoa aqui precisa ser alcançada, esse coração aqui está sedento pela palavra. Faça alguma movimentação para que essa pessoa seja alcançada, para que ela o louve também, para que ela receba a palavra. É essa que precisa ser a nossa oração. E Paulo vai falar aqui qual era o motivo que ele orava pelos Tessalonicenses. Ele diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que eles estavam demonstrando? Olha lá. O trabalho que resulta da fé. Qual será que seria esse trabalho? Paulo vai falar aqui mais para frente, no capítulo. Esse trabalho que resulta da fé era o exemplo que eles estavam dando para as outras comunidades. Paulo vem falar que eles eram exemplos, que por causa deles muitas outras comunidades foram alcançadas, muitos outros povos foram alcançados porque sabiam o que estava acontecendo ali em Tessalônica. Olha só. Então, outro motivo, além do trabalho que resultava da fé, era o esforço motivado pelo amor. Só quem ama aquilo que está fazendo tem esforço, gente. Eu não posso ser disciplinada e ter esforço em algo que eu não esteja dedicando amor àquilo. Seja minha família, seja meu trabalho, seja o teu ministério. Eu sou disciplinada nessas lives, nesses vídeos que eu faço, porque por amor à palavra, por amor a Deus, por amor a você, por amor à minha própria vida. Olha aqui, Paulo está dizendo, é o motivo de oração dele a Deus pelos Tessalonicenses, é o esforço motivado pelo amor que os Tessalonicenses tinham. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. E a perseverança deles, por que eles perseveravam? Porque eles tinham esperança em Jesus, porque eles tinham esperança na palavra que eles ouviam. É perseverante quem também tem esperança em Jesus, esperança no porvir, não só nessa vida que estamos aqui. Paulo mesmo vai dizer, se tudo se resume aqui, nós somos os piores dos seres humanos. Não, a nossa perseverança tem que vir da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Também
Qual é a postura que devemos ter diante da pregação da palavra? Qual que é a postura de uma pessoa que está recebendo a palavra? Vai receber com alegria. Olha lá, o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Mas vocês se tornaram imitadores do nosso Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Tá? Então o evangelho chegou a eles porque não chegou somente em palavra, chegou em poder pelo Espírito e em plena convicção. Eles receberam aquilo com poder, eles receberam aquilo convictos de que eles estavam recebendo a palavra de Deus. Vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, olha só, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Era um povo gentil, eles nunca tinham sido evangelizados. Para eles foi sofrido eles mudarem de vida, gente. Toda mudança de vida dói. Todo crescimento espiritual, todo crescimento intelectual, todo crescimento físico dói. O físico dói lá na academia, o crescimento intelectual dói, que vocês têm que ler, têm que estudar, têm que ver vídeos, têm que assistir, né, as séries ali de documentários. O crescimento espiritual dói porque é joelho no chão, porque é leitura da palavra, porque é persistência, disciplina, tudo dói. E para os Tessalonicenses também foi dolorido porque eles tiveram que deixar toda uma cultura de paganismo para abraçar o evangelho. E por último, a verdadeira conversão deixa marcas visíveis. A verdadeira conversão não é só, eu mudei de denominação, eu era católico, agora eu sou protestante, eu era pentecostal e voltei para o católico. Não! A verdadeira conversão deixa marcas visíveis. Olha o que Paulo vai dizer aqui. O que aconteceu com eles? Qual foi a mudança neles? Deixando ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram os ídolos deles para trás. Ídolos de pedra, ídolos de mármore, enfim, ídolos de ouro, de barro. E qual é o ídolo hoje? Quais são os ídolos hoje que nós precisamos deixar para trás? Então eles deixaram ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que se nós permanecermos nas nossas práticas pecaminosas, nós receberemos essa ira de Jesus, essa ira de Deus que virá para todo aquele que não se converter verdadeiramente. E para a conversão ser visível, eu preciso ter uma transformação exterior. E a transformação não começa eu vestindo roupa, tá? Diferente, não. Não começa eu tendo atitudes externas. Vai começar a partir do momento em que eu tiver uma postura espiritual diferente. Que eu começar a levar a sério a palavra de Deus, que eu começar a levar a sério os ensinamentos de Deus, que eu começar a levar a sério os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos que chegaram até nós hoje por meio da palavra. E esse é um vídeo, é um canal, é uma ferramenta que você tem para a sua transformação. Eu fui transformada pela palavra e você também pode ser. Convido você então a curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas e outras vidas também possam ser transformadas. Um abraço, fique com a paz de Deus, com a paz, né? Graça e paz, como diz Paulo, graça e paz a você e até o próximo vídeo. Tchau!